Então, em nome de Jesus, com a graça de Deus, nesta manhã de Santo Sábado, temos o privilégio, mais uma vez, de nos banquetearmos com o pão espiritual. E eu gostaria de hoje dar atenção a um dos materiais dos estudos que soltamos recentemente, que é justamente esse: a natureza humana pecaminosa e a perfeição cristã. Então, um material aqui curto, 16 páginas tem aqui, e nós temos algumas considerações valiosas para nós quando nós meditamos nesse assunto que eu costumo falar, que tem 3 pontos. O assunto se inicia com a natureza humana pecaminosa, essa necessidade de entendermos de que maneira está a natureza humana decaída depois da entrada do pecado no mundo. Mas isso se desdobra em 2 questões, e aqui eu não vou ter condição de desenvolver tanto essas 2 outras partes. Então serve, de certo modo, de introdução quase esse tema. O ponto seguinte é nós entendermos a natureza humana de Cristo. Ela poderia ser idêntica à nossa ou teria que haver alguma distinção? Ele poderia ter vindo com essa natureza pecaminosa ou não? E mais adiante ainda entra nesse outro ponto que está aqui no título: a perfeição cristã. O que é isso? Deus pede uma perfeição absoluta, uma impecabilidade dos fiéis ou não? Nós podemos atingir o nível de Cristo de perfeição ou não? Então são questões muito relevantes. Queria destacar que o adventismo tem se digladiado de modo geral com esses temas, alguns acusando um lado de ser liberal demais e dando desculpas para o pecado, o outro lado acusando que os outros estão com uma espécie de perfeccionismo e que não estão reconhecendo a realidade. Então, nós vamos buscar aqui um caminho que, independente das polêmicas, independente dos lados que defendem, independente de tudo isso, não é relevante para nós. O que é relevante é entendermos o que a Bíblia e o Espírito de Profecias declaram sobre isso. Se declara a favor ou contra de algo. Então aqui na página 3, nós vamos entrar no tema. A página 3 tem vários textos de Ellen White, e na página 4 depois terá alguns textos bíblicos que nós vamos ler também. Mas aqui, então, tem o seguinte título: herdamos de Adão uma natureza pecaminosa que nos separa de Deus e nos traz tendências para o mal. O enunciado está correto? Será que temos evidência para afirmar isso? É isso que nós vamos ver agora. E os primeiros textos aqui são interessantes em relação a vermos como que, de fato, já aqueles primeiros filhos de Adão e Eva, nós vemos em miniatura a realidade, então, do mundo por vir. Em Caim e Abel nós encontramos 2 grandes classes, que Ellen White diz que é basicamente como se separa o mundo até hoje, de modo que alguns, quando leem a história de Caim e Abel, enxergam de que maneira? Enxergam que, olha, um já nasceu bom, o outro nasceu mal. Não é verdade? Não é esse o pensamento comum? Falando, aquele já nasceu terrível. E aí, então, diante desse quadro, nós somos levados a um tipo de predestinação, de certo modo. Não, um é destinado a fazer as coisas, tem uma propensão para as coisas religiosas, o outro não tem propensão para as coisas religiosas. Vamos ver aqui então o que é declarar de fato.
Primeiro texto, Patriarcas e Profetas, página 72, diz que quanto ao que respeitava ao nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais. Então, tanto em termos de nasceram iguais e de que maneira foram instruídos? Iguais também. Os pais instruíram igualmente. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto, mas além disso, a diferença entre os dois era grande. Então aqui vamos destacar que ambos professavam uma religião, mas Caim tomou um rumo, como nós vemos na história bíblica, de que maneira? De fazer uma religião do seu gosto, não de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui diz que ambos eram pecadores. A Sign of the Times, de 20 de fevereiro de 1879, declarou que ele, falando de Sete, tinha a natureza de Adão tão destituída de bondade natural como Caim. Ele foi nascido em pecado. Então aqui nós vemos uma referência de Ellen White indireta ao texto, né, do Salmo 51, que de fato o salmista Davi fala que nasceu em pecado, em iniquidade tinha sido formado. E aqui Ellen White ela traz à tona a maneira mais simples, mais óbvia de se entender o sentido do texto, né? Então aqueles que nasceram depois do pecado, ou seja, os filhos já de Adão, eles nasceram com a natureza de acordo com quem? Com Deus? Não, de acordo com Deus, com Adão depois da queda. Não aquela em harmonia, mas agora um Adão que estava o quê? Transgressor. E aqui então nós vemos que Sete, também aquele que foi o aquele que ficou no lugar de Abel, o bom filho, ele nasceu destituído de bondade natural, tanto quanto Caim. Não foi de maneira superior. Ele de fato nasceu, ela conclui, nasceu em pecado. Essa é a leitura mais simples do texto. Muitas vezes se busca artificialidades para explicar os textos, mas vamos continuar aqui. Patriarcas e Profetas, agora página 80, diz que Sete tinha caráter digno, seguindo as pegadas de Abel. Então ele construiu o que é um caráter digno. A gente não nasce com caráter dessa maneira, mas ele desenvolveu isso. Seguiu as pegadas de Abel. Contudo, não herdou mais bondade natural do que Caim, mais uma vez afirmando, né? Com referência à criação de Adão, acha-se dito, a semelhança de Deus o fez, mas o homem, depois da queda, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis 5, verso 1 e 3. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, à semelhança de Deus, Sete, como Caim, herdou a natureza decaída de seus pais, mas recebeu também conhecimento do Redentor e instrução em justiça. Pela graça divina serviu e honrou a Deus e trabalhou como teria feito Abel, caso ele vivesse, para volver a mente dos homens pecadores à reverência e obediência a seu Criador. Então aqui Sete tinha uma natureza de que maneira? Decaída, tal como ele herdou de seus pais. Orientação à criança, na página 475, é um texto muito claro sobre esse ponto. Se nós não entendermos bem esse texto, vamos negar uma realidade que a Bíblia nos ensina. Diz que o pecado é o quê? A herança dos filhos, o pecado. E o pecado fez o quê? O separou de Deus. Jesus deu sua vida para unir com Deus os elos partidos. Com relação ao primeiro Adão, os homens nada receberam dele, senão a culpa e a sentença de morte. Então, quando nós
se fosse assim, de repente, eu declarando isso, não falasse que Ellen White tinha escrito isso, era muito provável que um oponente iria dizer o quê? Essa ideia é a ideia do pecado original, ensinada pelo catolicismo, não é bíblica. Então muitas pessoas desenvolvem um preconceito achando então como se nós tivéssemos alguma semelhança com o catolicismo e estivéssemos equivocados. Bem ao contrário disso. O catolicismo está correto na Trindade, está correto na defesa do casamento como um matrimônio que vitalício. É algo que só a mão da morte desata, e tantos outros pontos corretos. E aqui mais uma vez nós vemos uma semelhança de fato. Não quer dizer que em todos os pormenores nós cremos identicamente como Agostinho de Hipona falou sobre o pecado original. Mas aqui de fato Ellen White chega a falar não só da sentença de morte, que passou a todos os homens, e isso ninguém nega, mas ela fala o quê? Da culpa de Adão que é passada adiante. Por que isso ocorre? A própria Ellen White explica na primeira parte o significado disso. Essa herança que nós recebemos do pecado de Adão é justamente o que? Uma separação de Deus. É isso que nos ocorre. Então, por isso que é muito apropriada a palavra religião. Porque de fato, Jesus veio que religar-nos. Ele é a ponte sobre o abismo, que faz então nos ligarmos a Deus. O abismo foi o abismo criado pelo pecado. Ele é aquela escada que Jacó viu em visão, que ligava a terra ao céu. Então nós vemos aqui na continuação outro texto ainda, Review Herald de 27 de maio de 1844. Nós somos pecaminosos por natureza e temos uma obra a fazer para purificar o templo da alma de toda impureza. Então aqui o texto é muito claro, irmãos. Somos pecadores porque quando atingimos a idade da razão nós cometemos atos pecaminosos? O texto não disse isso. O texto diz que por natureza já somos pecaminosos. É por isso que cometemos atos pecaminosos. Porque a nossa natureza já é o quê? Já é má. E aqui eu não consigo deixar de já me antecipar, digamos assim, e comparar isso com Cristo. Seria possível aplicarmos esse texto a Cristo, pecaminoso por natureza e tendo que fazer uma obra purificar a alma de toda impureza? De modo algum, seria uma blasfêmia declararmos isso em relação ao nosso Salvador. Outro texto da Review, 16 de abril de 1901, diz que a natureza humana foi corrompida no seu próprio âmago. Desde então o pecado tem continuado com a sua odiosa obra alcançando todas as mentes. Cada pecado cometido desperta ecos do pecado original. Pera só um pouco, mas a irmã White usou o termo pecado original, como assim? Então muitas vezes a gente julga as coisas achando que a irmã White está a léguas de tal compreensão. E aqui ela chega a usar o mesmo termo. Isso significa que ela aceitou todo o conceito de Agostinho? Não estou afirmando isso. Mas de fato ela na primeira parte deixa muito claro que a natureza humana foi corrompida de que maneira? No âmago, no interior dela, na profundidade. Ellen White também explica no Patriarcas e Profetas, na página 61, o seguinte: declarou-se-lhes, falando de Adão e Eva, porém, que sua natureza ficara o quê? Depravada pelo pecado. Havia diminuído sua força para resistir ao mal e aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Em sua inocência tinham cedido à tentação e agora em estado de culpa consciente teriam menor poder para manter sua integridade. Então aqui nós vemos de maneira muito clara, porque no protestantismo existe um conceito também semelhante,
em relação ao pecado original. Normalmente, os protestantes gostam de usar o termo depravação total do ser humano. E, curiosamente, a Ellen White usa o termo de ter sido a natureza depravada pelo pecado. Nós vemos que agora eles, por conta própria, não conseguiam resistir à tentação de Satanás. Precisaria o quê? De um elemento sobrenatural, justamente o Espírito Santo trabalhar para agora equilibrar as forças, digamos assim. Manuscript Releases, volume 8, página 208, diz que um dos efeitos deploráveis da apostasia original foi a perda de poder do homem para governar seu próprio coração. Ellen White então fala o que? Da apostasia, do pecado original que Adão e Eva cometeram. E por consequência, como que o ser humano ficou? Sem ser capaz de governar, dominar o seu próprio coração. Virando a página agora na 4, o maior discurso de Cristo, na 21, 22, diz que o coração do homem é por natureza frio, escuro e desagradável. Sempre que alguém manifeste o espírito de misericórdia e perdão, falo não de si mesmo, mas mediante a influência do divino Espírito a mover-lhe o coração. Irmãos, diante desse texto, podemos aplicar esse texto para Cristo? De modo nenhum. O coração do ser humano, ele é o quê? Mau. E aí é o Espírito Santo que atinge a consciência, e aí mesmo não convertido, aquele que ainda está sendo atraído pelo Espírito Santo, na graça preveniente, como os protestantes falam, aquela graça que já vem antes da salvação. Essa atuação do Espírito Santo faz com que alguém faça atos bons. E aqui agora vamos ver alguns textos bíblicos que confirmam tudo isso que nós estamos declarando. Jeremias fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9, falando que o que Ellen White tinha declarado aqui. Nós sequer entendemos as nossas razões, as nossas motivações, o que o nosso coração pede. Enganoso é o coração, não pode se confiar. Mas o que é a mentalidade moderna, o que mais se repete? Siga o seu coração. Não é assim? Você quer ser feliz? Siga o seu coração. E aqui falou que é enganoso. Você segue o seu coração, daqui a pouco o seu coração quer o quê? Outra coisa, diferente. Não é mais aquilo. E daqui a pouco é outra e outra e outra. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, não é uma questão só exterior. Alguns acham que o problema é só os ataques de Satanás ou as tentações que meu próximo me apresenta. Mas aqui o texto fala da nossa carne. Então nós estamos contra a carne, o mundo e Satanás. Tem essas três frentes contra nós. E a nossa carne, ela é má. Então do nosso interior que surgem então os pensamentos maus que se revelam em atos maldosos. Efésios 2:3 diz que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Aqui, se nós fôssemos ver a leitura completa, Paulo está até derrubando um muro de separação que achava que só os gentios eram maus e os judeus não. Ele fala, não, todos nós igualmente éramos filhos da ira por natureza. E nós fazemos a vontade de Satanás o quê? De bom grado. Não é contra, não, de bom grado.
Então essa era a experiência antes da conversão que Paulo declara em Efésios. E Salmo 51:5, que tinha comentado, né? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então esses textos bíblicos e do Espírito de Profecia, creio que são o suficiente para formarmos uma noção clara sobre tudo isso, né? E aqui é um convite aos irmãos estudarem todo o material de 16 páginas, né? Vários tópicos aqui. Eu queria destacar que depois vem o tópico: apesar de nossa condição nos é exigido perfeição, porém esse caminho para a perfeição é o que? De contínuo progresso, sempre se desdobrando novos deveres que antes muitas vezes não enxergávamos. Depois, já na página 6, fala de mantendo a comunhão com Deus, não se peca deliberadamente. E somos amados por Deus mesmo quando erramos. De maneira involuntária, não premeditada, podemos vir ao erro. Mas se nós prontamente, humildemente se colocarmos aos joelhos diante de Jesus, nós não rompemos essa ligação com Ele, continuamos amados por Deus e iremos adiante com mais força. Aqui diz na página 7, sempre precisaremos dos méritos de Cristo. Quanto mais perto de Cristo, mais notaremos nossas faltas. Sentiremos também profunda dependência de Deus. Alguns acham que à medida que eles avançam na santificação, menos eles dependem de Jesus. Não, eu sou mais forte, eu consigo por conta própria fazer. Não, é uma dependência cada vez maior. Muita coisa que julgávamos que éramos capazes de fazer, aí vemos que não somos nada mesmo. E aqui esse texto que tem nesse tópico, eu gostaria de ler alguns trechos, que é do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 344. Começa na página 7, falando então o seguinte: os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado sobem dos crentes fiéis qual incenso ao santuário celestial. Mas passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza. E a menos que o intercessor que está à mão direita de Deus apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Então eu sempre destaco esse texto, irmãos, porque aqui já não está falando mais da fase antes da conversão, que nós estávamos lendo antes. Tudo aquilo que a gente leu se aplicava mais a antes da conversão, a nossa natureza, né? Mas aqui fala dos crentes fiéis. Não está falando daquele professo cristão que ele, na realidade, é um infiel. Está falando do crente fiel. Aqui não está falando dos maus atos do crente fiel, aquele erro, aquele mal que ele acaba cometendo de maneira involuntária. Não. Aqui está falando o quê? Do melhor dele. Os cultos, as orações que ele faz, os louvores que ele apresenta a Deus, a confissão de pecado. Tudo isso diz que sobe qual incenso para onde? Para o santuário celestial. Mas, olha o que a irmã fala, mas passando através dos corruptos canais da humanidade. O que é esses canais? É o nosso interior, de nós mesmos. Não está falando da humanidade, do mundo. Está falando que passou por nós, que existe o que? O egoísmo dentro de nós. Por isso ficam tão maculados. Olha a linguagem que ela usa, irmãos. Ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, não podem ser apresentados perante Deus. E aí Jesus faz isso. Já na página 8 aqui, né? Na página 8, em destaque, no meio da nota, fala: então
perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso ascende perante Deus, completa e inteiramente aceitável. Voltam então graciosas respostas. Aí as nossas orações são respondidas, porque Cristo intercedeu. Não é porque éramos santos, impecadores, não havia nenhuma mancha de pecado em nossas orações de modo algum. É por causa do trabalho de Cristo intercessório por nós que foi possível a resposta de Deus. Então, nós podemos destacar aqui no final da página 8, o texto bíblico, de Salmos 19:12. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Esse foi o desejo de Davi e deve ser o nosso. Nós encontramos na página 9, nós não vamos ler os textos, que Cristo é o nosso modelo, que imitaremos o melhor possível, mas nunca nos igualaremos, pois ninguém a não ser Ele é perfeito. Quando falharmos, devemos crer nas promessas de Deus. Esse ponto, os irmãos depois leiam em casa os textos e vejam se a afirmação está correta ou não. Alguns acham que, principalmente alguns têm uma teoria da última geração, esses vão atingir o nível de Cristo. Aonde que Ellen White está declarando isso? E digo mais, essa ideia de uma última geração entra em contradição com a nossa crença distintiva do selamento dos 144 mil desde 1844. Será que aqueles nossos pioneiros, Tiago White, José Bates, que julgamos que se salvaram, eles eram perfeitos? Temos o relato dos erros deles. Então devemos estar bem claros, e nem por isso eles deixarão de participar dos 144 mil. Devemos ter muito claras essas noções em nossa mente, para não incorrermos em erro. Então os textos aqui os irmãos vão ver o que eles declaram. E falam de uma perfeição progressiva, segundo a nossa capacidade. Página 10. Aqui eu gostaria de ler alguns textos para os irmãos. Cristo se identificou conosco em tentações, não em pecados. Sua inclinação não era para o mal, mas sim para o bem. Então nós sabemos que existe uma distinção clara entre todos os seres humanos que vieram a essa terra e Cristo. Porque nós vemos que de fato todo ser humano, mesmo aquele que depois veio a se converter, se arrependeu, ele em algum momento pecou, cometeu um ato pecaminoso. Cristo em nenhum momento em sua vida cometeu um pecado. Isso por si só já é um abismo, uma distância tremenda entre nós e Ele, só por esse fato em si. Mas Ellen White vai mais adiante. O primeiro texto diz que era um poderoso solicitador, não possuindo as paixões de nossa natureza caída, mas rodeado das mesmas enfermidades, tentado em todos os pontos, como nós o somos. Então a identificação dele conosco, como o enunciado falou, é em tentações. Satanás tentou de maneiras variadas, mas ele não se identifica em pecados. O que eu quero dizer com isso? Aquele que é alcoólatra, por exemplo, ele desenvolve então um vício, um hábito. Cristo não se identificou com essa questão do vício, essa tendência de você ir, mais uma vez, repetir o mal. Cristo então se identificou em tentações, não em pecados. O segundo texto, na parte final aqui, fala: eu, irmão, em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Então é diferente da nossa. A natureza dele já recuava do mal. Tinha fraquezas inocentes, aquelas necessidades que entraram com a entrada do pecado: fome, sede, sono. As fraquezas inocentes que não envolvem consequências da entrada do pecado, mas não o pecado em si.
nós vemos aqui que ele, em termos de paixões, ele não se identificou com isso. Aqui no terceiro texto, então, diz que não é correto dizer, como fazem muitos escritores, que Cristo era como todas as crianças. Ele não foi como todas as crianças. Jesus foi instruído com o divino caráter de sua missão. Sua inclinação para o que era direito foi uma contínua satisfação para seus pais. Então nós vemos que, de fato, a inclinação de Cristo era para o bem. Não era como as demais crianças. Quantas vezes, alguns pregadores, querendo até dar um peso a mais para os pais, falando, olha, o seu filho tem que ser igual a Jesus. E ele não fazia isso e nem aquilo. Então, na realidade, os pais têm que ter a noção que eles lidam com uma condição já caída, os seus filhos, que alguns pais modernos querem fazer de que maneira? Olha, o meu filho, quando ele crescer, ele vai escolher a religião dele, se ele quer ou não isso para a vida dele. Querem uma neutralidade. Olha, eu não vou impor nada para o meu filho. Pior coisa do mundo que você pode fazer para o seu filho é fazer isso. Porque, de fato, qual vai ser a tendência natural dele? Se os pais não forem essa influência a favor do bem e do direito, o que restará para essa criança? Os pais, então, devem lutar contra essa tendência dos filhos, de modo que Ellen White fala sobre isso. Basta ler Orientação à Criança. Ela fala do instinto destrutivo, de destruir as coisas que os filhos têm, e não pode ser isso desenvolvido. Não é coisa de pouca monta o que ela declara. Então Jesus era diferente. Jesus, é dito que quando ele estava no ventre de Maria, ele foi chamado o quê? De ente santo. Ele não nasceu separado de Deus, como nós vimos que é a condição dos outros seres humanos, mas ele era cheio do Espírito Santo. Isso lá quando era adulto? Não. Quando criança, quando bebê, cheio do Espírito Santo. Próximo texto. Olha que consideração da Ellen White pesada. Uma reprovação, uma advertência a muitos. Não devemos nos tornar comuns ou terrenos em nossos pensamentos. E em nossas ideias pervertidas, não devemos pensar que a possibilidade de Cristo ceder às tentações de Satanás degradou sua humanidade, fazendo com que ele viesse a possuir as mesmas propensões pecaminosas e corruptas que o homem possui. Então aqui ela fala de ideia pervertida, pensamento comum, achar o quê? Que devido a crermos que ele tinha possibilidade de cair, que por isso ele tinha propensão para o mal. Isso é algo que frequentemente, irmãos, eu encontro quando dialogo com as pessoas. As pessoas, quando apresentamos essa ideia que Jesus tinha uma natureza santa, sem pecado, nasceu então com uma certa semelhança de Adão antes da queda. Não em todos os aspectos. Fisicamente ele já tinha vindo 4.000 anos depois de degenerescência física. O pecado já atingindo as suas consequências durante 4.000 anos, como a irmã White fala no desejar. Não negamos isso. Mas de fato, quando apresentamos isso, algumas pessoas falam, não, então Jesus não ia pecar? Se ele não tinha essa... Não, aqui a irmã está reprovando justamente esses. Ela diz, não é porque de fato é uma realidade, ele poderia ter escolhido pecar, assim como quem? Assim como Adão. Adão estava o quê? Puro, santo, um caráter perfeito. E não só isso, irmão, eles estavam no paraíso. E mesmo assim ele escolheu o quê? O mal. Jesus vem 4.000 anos, agora com o mundo todo, quando não foi no paraíso, todo mundo contra. Ele passou pela prova, pelo teste no deserto, 40 dias sem comer.
E ele então escolheu o lado da justiça, permanecer. Ele poderia, assim como Adão, escolher o lado do mal, mas escolheu o lado do bem, com tudo contra. E aí nós vemos, diante disso, que a irmã fala, não é porque ele tinha a possibilidade de ceder às tentações, que isso faz com que ele possua as mesmas propensões pecaminosas e corruptas que o homem possui. Isso não, essa parte ela descarta. Então é um texto muito significativo, né, para nós. E o texto seguinte também diz, nunca de maneira alguma deixa a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que havia uma mancha ou inclinação para a corrupção sobre Cristo. Nem inclinação, nem mancha, nenhum dos dois havia em Cristo. Aqui esse texto é do Comentário Bíblico, volume 5, página 1128 em diante. No final desse texto fala ainda, mas que todos os seres humanos se acautelem quanto a considerar Cristo totalmente como nós outros, pois isso não pode ser. Ela está declarando. Aqui na página 11, irmãos, eu queria destacar ainda um outro texto que está no terceiro parágrafo, na página 11. Diz assim, Cristo foi tentado em todos os pontos como nós, mas sua vontade foi sempre conservada ao lado da vontade de Deus. Em sua humanidade, ele tinha o mesmo livre-arbítrio que tinha Adão no Éden. Então, quando nós lemos esse texto, que está na meditação Nossa Alta Vocação, página 105, devemos meditar no que aconteceu depois da queda. Se nós não entendemos o começo da história, que é o que nós lemos, não entendemos essa parte, o peso desse texto. Depois da queda, o ser humano perdeu o seu livre-arbítrio. Ele agora estava cativo de Satanás, fazendo a vontade de Satanás por conta própria. Mas aí Cristo veio com uma interferência sobrenatural, falando que haveria uma forma do ser humano ser resgatado agora. De modo que o livre-arbítrio é retomado apenas agora com a imposição da graça de Cristo no coração. Desse modo, quando o texto aqui fala que o livre-arbítrio de Cristo era o mesmo de Adão no Éden, está nos dizendo o quê? Que era igual de Adão antes da queda. Antes da queda, tinha de fato a escolha, sim ou não, servir a Deus ou servir a Satanás. O ser humano, depois da queda, só escolhe a Satanás, a menos que venha a interferência do alto. Então, essas distinções devemos ter muito claro em nossa mente. Agora, na página 13, irmãos, gostaria de destacar mais algo também. No tópico da página 13, na natureza humana de Cristo, a total ausência de pecado, nós temos o texto Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256. Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Aqui não falou na vida de Cristo, falou mais do que isso. Na natureza dele não havia pecado. O terceiro parágrafo diz que ele deveria tomar sua posição como cabeça da humanidade, tomando a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Olha a diferença. Ele era um ser humano real? Era, mas não tomou essa parte que envolvia a pecaminosidade. Também, no quarto texto, que é do Comentário Bíblico, a natureza humana de Cristo era semelhante à nossa, e o sofrimento era mais intensamente sentido por ele, pois sua natureza espiritual era livre de toda mácula de pecado. A natureza espiritual dele era perfeita, sem pecado. Aqui nesse material os irmãos vão ver um outro tópico falando do fato de Jesus batizar, né? Ele precisava disso? Não. Ele só nos deu exemplo, mas não havia remissão,
arrependimento, mudança de vida, nada disso. Ele sempre foi santo. Temos aqui na página 14, o perfeito representante de Deus e o perfeito humano sem pecado. Olha o que Ellen White declara aqui. Cristo é, por um lado, um representante perfeito de Deus, e, por outro lado, um espécime perfeito de humanidade sem pecado. Por conseguinte, ele combinou divindade e humanidade. Olha só que texto. Ele é um representante, o quê? Da humanidade sem pecado. O texto seguinte chega num ponto muito importante para nós. A divindade não se tornou humana e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Se colocaram à parte, cada natureza à parte, não houve uma mistura. E diz assim: Cristo não possui a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Pronto, chegamos no ponto. Aqui nós vemos que de fato Cristo, se ele tivesse vindo com uma carne pecaminosa, ele não teria sido um sacrifício perfeito. Por conseguinte, não seria nem um exemplo, nem um salvador, um substituto que estivesse em nosso favor. Muitos querem fazer Cristo 100% igual a nós, para ele ser um exemplo para a nossa vida. Mas ao fazerem isso, o que eles estão desconsiderando? Que se assim fosse, ele mesmo necessitaria de um salvador. Porque nós nascemos o quê? Carecendo desse Salvador, nascemos em pecado. E aí nós vemos nesse texto Ellen White afirmando com todas as letras que assim é. E que possamos então, através desses textos, estarmos bem firmados nesta compreensão. Então deu para trazer uma introdução ao tema e abordamos aqui a realidade da nossa natureza humana pecaminosa e também sobre a natureza sem pecado de Cristo. E ainda fica para os irmãos estudarem os diversos textos aqui neste material, que tem muitos outros textos, falando também o que é essa perfeição cristã que Deus exige de nós. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na caminhada cristã cada dia mais. É esse o meu desejo de oração. Amém.